Salve amigos do Enferodonto, meu nome é Rimar Segundo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sinais vitais. Na aula passada nós tivemos uma facilitação com a nossa companheira Thaís Diniz sobre a amamentação. E nas aulas repassadas também a gente trabalhou sobre exame clínico geral, história da doença atual, técnicas semiológicas, a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Hoje a hora da gente conversar um pouco sobre sinais vitais. Os sinais vitais é uma prática comum de toda profissão da área da saúde, em seus graus de habilitação, nível superior, nível médio, nível fundamental. Todo mundo é habilitado para realizar sinais vitais. Até as pessoas leigas mesmo, elas sabem reconhecer um ou outro sinais vitais. E isso aí é importante porque a gente vai classificar o nível, a prioridade de atendimento dos nossos clientes, né? E a prática de sinais vitais é uma atividade rotineira em qualquer ambiente de assistência às pessoas. Então nós temos como principais sinais vitais justamente a temperatura, o pulso, a respiração e os níveis de pressão arterial. Numa condição de maior, vamos dizer assim, disponibilidade de instrumentos de trabalho, você ainda vai trabalhar com a leitura de oxigenação periférica através de um oxímetro de pulso, e dependendo do grau de exame que você vai realizar, até um exame neurológico com avaliação do nível de consciência. Claro que empiricamente você já está observando se o seu cliente já tem um nível de ser uma pessoa orientada, desorientada, está comatoso, está sonolento. Então isso, de certa forma, você já vem trabalhando quando você já tem um primeiro contato com o seu cliente. Vou conversar um pouco objetivamente com relação à temperatura. A temperatura é justamente a leitura dos níveis de temperatura do corpo, né? Ela é regulada pela glândula do hipotálamo. Para aferição da temperatura, nós utilizamos uma forma indireta, que aí você vai utilizar o seu sentido tátil, a sua palpação, e aí você vai ter uma impressão meio que geral, meio que subjetiva sobre a hipertermia, um estado de temperatura mais elevado, ou a hipotermia, um estado de temperatura um pouco mais baixo. Né? Você vai sentir a pele do paciente, a pele da pessoa, e aí também vai associar com outros fatores. Se a pessoa está, por exemplo, com a pele mais quente, você observa sudorese, a pele está avermelhada, que a gente chama de pele ruborizada, que a pessoa está ansiosa, está preocupada, e você vai começar a deduzir que aquilo de fato é um quadro febril, ao passo que você vê aquela pessoa mais fria, com extremidades dos dedos azulados, os lábios arroxeados ou azulados, a pele mais pálida, a face mais pálida, perdão, pode apresentar até manifestações de tremores, de calafrios, e aí, nesse caso, você vai suspeitar mais de uma hipotermia. Mas, claro, toda casa, pelo menos a gente presume, a maioria dos domicílios, eles contam com esse instrumento que faz parte da família brasileira, é o termômetro. Principalmente quem tem criança em casa. Em um ambiente hospitalar você vai se deparar com um termômetro de vidro com a escala de mercúrio. Esse é a nossa principal ferramenta para verificação mais objetiva da temperatura corporal do seu cliente. Tá mais comum também agora o termômetro digital. A diferença dele, né, para o termômetro de vidro é justamente no tempo de aferição. Aqui no termômetro digital você tem mais ou menos 30 segundos para dar uma leitura de temperatura, ao passo que o termômetro de vidro você vai gastar 3 a 5 minutos. Aqui também muito mais preciso do que o termômetro de vidro. Chegou também o termômetro de artéria temporal, o termômetro de membrana timpânica. Isso vai do grau de acesso a equipamentos que sua instituição ou seu domicílio você tem à sua disposição, né? O basicão mesmo é justamente esse termômetro de vidro, dá para você trabalhar de forma segura, e aí você vai ter uma impressão de um quadro de hipotermia, de temperatura normal, que está em torno de 36 a 37,5 graus Celsius, nos quadros febris, de febre alta, aquelas febres acima de 39 graus, nos quadros até de hiperpirexia, que são as febres acima de 41 graus, e aí é um problema, uma necessidade, é uma emergência médica, o risco de convulsão, o risco de desnaturação proteica, o risco de problemas mais severos àquela pessoa que você está assistindo. Então, o nosso primeiro sinal vital justamente é a temperatura. O segundo sinal vital é o pulso, né? O pulso representa a amplitude de onda da batida do nosso coração. A frequência cardíaca normal é em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Essa é a frequência de pulso.
Nós temos no nosso corpo humano diversos locais de aferição de pulsação arterial, mas a mais comum utilizada é justamente a pulsação na nível de artéria radial. A gente tem aqui a pulsação pediosa e a pulsação carotídea. É interessante você saber verificar a pulsação de uma pessoa, principalmente na suspeita daquelas pessoas inconscientes que estão com suspeita de parada cardíaca. E se você aí não observa também respirações naquela vítima, aí você vai suspeitar de parada cardiorrespiratória. Então, na avaliação do pulso, nós temos como parâmetros principais a frequência, um pulso rápido, acima de 100 batimentos por minuto, nós chamamos de pulso taquifínico, taquicárdico, ao passo que um pulso mais lento, abaixo de 60 batimentos por minuto, é um chamado de pulso bradisfínico, o bradicárdio, se você estiver contando as batidas do coração, né? A frequência do pulso ela pode também nos deduzir parâmetros como choque hemorrágico, a pessoa está com sangramento evidente externo, a falência do coração, e aí você vai associar com outros fatores como sudorese, a própria hipotermia nos casos de hemorragia, de choque hipovolêmico, e a regularidade desse pulso, se esse pulso ele é regular ou irregular. A intenção é que você conte pelo menos 60 segundos e inicie o primeiro segundo com a primeira batida, a primeira pulsação a ser sentida, né? E você também consiga dar uma impressão do volume desse pulso, se ele é um pulso forte, se ele é um pulso fino. Tudo isso são características dessa pulsação. Então, pulso fino, bradisfínico, ou seja, com a frequência abaixo de 60 batimentos por minuto, e irregular, já vai dar uma suspeita que essa pessoa está com uma falência cardíaca e aí necessita de uma assistência médica urgencial ou emergencial. Então, o pulso é o seu segundo sinal vital. O nosso terceiro sinal vital é justamente a respiração. Na respiração a gente vai trabalhar a técnica da inspeção, você vai visualizar a incursão respiratória, vai visualizar a inspiração e a expiração, a amplitude dessa respiração, e claro, de uma forma mais genérica, de uma forma mais grosseira, você não vai se atentar muito aos tipos de respiração, se é uma respiração de Kussmaul, se é um ritmo de Biot, se é um Cheyne-Stokes, mas você vai ver que ali é uma respiração irregular ou uma respiração regular, é uma respiração dificultada, é uma respiração rápida, é uma respiração lenta, é uma respiração que tem sons, é uma respiração com chiado, é uma respiração silenciosa. Isso aí são coisas que você consegue inspecionar e auscultar, observar de forma bem rápida, de forma objetiva, para você ter uma impressão da falência ou da naturalidade da função respiratória. Então, em se falando de respiração, verifique a frequência é em torno de 12 a 20 respirações por minuto, e incursões respiratórias por minuto. Comece a primeira respiração no primeiro segundo. Não diga à pessoa que você está contando a sua frequência respiratória, pois a tendência é que o padrão respiratório se normalize conscientemente pelo seu cliente. Então é uma técnica que você não deixa que aquela pessoa esteja ciente que você está realizando justamente a aferição da respiração. O ideal é que você engane mesmo, que você finge que está aferindo ainda o pulso, ou que está fazendo a tomada ainda da temperatura, ou está verificando o nível de pressão arterial, mas não deixe o seu cliente consciente que você está avaliando esse sinal vital. A grosso modo, como eu volto a dizer, os principais fatores é justamente a frequência, avaliar essa frequência. Indivíduos com a frequência abaixo de 12 incursões respiratórias por minuto nós chamamos de bradipneico, ao passo que entre 12 a 20 incursões nós chamamos de eupneico, e acima de 20 taquipneico. No nosso nós temos os níveis de pressão arterial. A pressão arterial corresponde à força que o sangue exerce na parede interna dos vasos em decorrência dos batimentos do coração. Os níveis de pressão arterial eles são aferidos com base de forma direta através de um instrumento que nós chamamos de esfigmomanômetro, e também com auxílio de um estetoscópio com a artéria braquial. Nós iremos auscultar um batimento
e um som de Korotkoff num fechamento de válvulas, e aí nós teremos um som na sístole e um som na diástole. E a técnica de verificação dos níveis de pressão arterial a gente vai demonstrar em outra aula. A grosso modo, nós iremos ter valores de normotensão, ou seja, pressão arterial normal, em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou convencionalmente a gente chama 12 por 8. Esses fatores de pressão arterial eles são influenciados, além da realização da técnica correta da verificação, por outros indivíduos, como idade. As pessoas mais velhas tendem a ter uma pressão arterial mais elevada devido ao processo de aterosclerose, que é o envelhecimento dos vasos sanguíneos, a perda da elasticidade desses vasos, a perda da capacidade de complacência. Ao gênero, geralmente os homens têm a tendência de ter uns níveis de pressão arterial um pouco mais elevados, diferentemente das mulheres. A etnia, pessoas afrodescendentes têm uma tendência a ter níveis de pressão arterial mais elevados do que as populações asiáticas e europeias. O ritmo circadiano, a cronobiologia, o ritmo biológico, geralmente os níveis de pressão arterial estão mais baixos pela noite e mais elevados pela manhã. O peso, a atividade física, o sedentarismo e o excesso de peso são vilões para problemas de hipertensão. E emoções, pessoas depressivas têm tendência a ter um padrão de pressão arterial um pouco mais baixo, até mesmo a hipotensão. E o estresse, que aí a gente observa padrões de pressão arterial mais elevados. A grosso modo, nós temos como uma cifra normal em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Nós temos os batimentos da sístole e da diástole. Nós temos um quadro de hipertensão arterial sistêmica, quando nós observamos níveis de pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E aí só os graus ascendentes, hipertensão tipo 1, tipo 2, grau 1, grau 2, grau 3, e aí a gente tem 150 por 100 milímetros de mercúrio, 160 por 110 milímetros de mercúrio, sucessivamente. Nós teremos uma aula só para sistema circulatório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, e aí nós vamos trabalhar bem mais esmiuçado a questão da semiologia nesses sistemas, mas a grosso modo nós temos que falar que a técnica de verificação da pressão arterial de forma incorreta vai levar a falsos valores de hipertensão ou hipotensão, e os fatores relacionados, que são justamente a idade, o gênero, a etnia, a atividade física, o uso de outras substâncias como tóxicos, a cafeína, o tabagismo, entre outros fatores. No resumo geral, nós temos que os 4 parâmetros principais para verificar os sinais vitais do seu cliente, do seu paciente, justamente a frequência respiratória, a frequência de pulso, os níveis de pressão arterial e a temperatura. Paralelo a isso, você já está observando o comportamento do seu paciente, se ele está ansioso, se ele está orientado, se ele está desorientado, se ele está sonolento, se ele está comatoso. E se você dispõe de outro instrumento que a gente vai trabalhar em outra aula, que é a oximetria do pulso, ele vai fazer uma leitura também dos níveis de oxigênio que aquela pessoa está, e níveis de oxigênio acima de 95% são valores normais, só que os níveis de oxigênio abaixo de 90% já induzem ou indicam a necessidade de oferta de oxigênio suplementar. Isso aí a gente também vai trabalhar em outros momentos. Quero agradecer por você estar se inscrevendo no canal do Enferodonto, dizer que a gente também agora já tem a mídia do Instagram. Nós estamos com a nossa página no Instagram, o @Enferodonto, e também no Facebook. O Enferodonto também está lá na comunicação, na rede social do Facebook. Se você gostar, comece a seguir a gente. Lá a gente vai compartilhando dicas e também solicitando que você opine se você está gostando das aulas e os temas que você gostaria que a gente abordasse aqui, tá certo? A Enferodonto, aulas descomplicadas, compartilhando conhecimentos de enfermagem e odontologia. Bons estudos e até a próxima!